Boa noite. Boa noite. A saúde pública em colapso no Rio. Médicos e enfermeiros sem salários paralisam atendimentos na cidade. O STJ manda soltar o ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, preso em novembro do ano passado, acusado de corrupção. A nova fase da Operação Lava Jato tem como alvo empresas de um dos filhos do ex-presidente Lula. O projeto de lei sobre a prisão em segunda instância avança na CCJ do Senado. O presidente Jair Bolsonaro se envolve numa polêmica com a ativista ambiental Greta Thunberg. Parentes de vítimas e PMs envolvidos na ação em Paraisópolis prestam novos depoimentos em São Paulo. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, toma posse e diz que o país precisa crescer para pagar dívidas. Nos Estados Unidos, deputados do Partido Democrata apresentam acusações de impeachment contra o presidente Donald Trump. O governo americano paralisa a capacidade de intervenção da OMC em guerras comerciais. E pesquisadores buscam o DNA do Brasil para prevenir e tratar doenças. O Jornal Nacional está começando. Médicos e enfermeiros decidiram fechar a maioria das unidades da Rede Municipal de Saúde Pública do Rio porque não recebem salário há 2 meses. Só se a pessoa estiver chegando morrendo, eles estão atendendo. Fora isso, não está atendendo. Eu estou desesperada, não sei mais o que fazer. Não tinha nada. Tá tudo parado, está vazio, não tem nada. Não tem lugar pra gente ir, não, meu filho. Você vai pra UPA, tá assim, ó. Essa é uma crise que tem rosto. Milhares de rostos. Não tem médico, não tem ninguém pra colher sangue. Não tem nada. Já vim aqui atrás de cirurgia pro meu bebê, que é infecção urinária. Lília, mãe do Igor, de 1 ano, rodou pela cidade em busca de atendimento. Não consigo, infelizmente. A saúde do Rio entrou em colapso depois que 20 mil profissionais decidiram paralisar os serviços na atenção básica do município por 48 horas. Eles estão sem salário desde outubro. Isso afeta praticamente toda a rede que oferece os primeiros atendimentos à população. Esses médicos, enfermeiros e técnicos de saúde são terceirizados, contratados por organizações sociais, as OS, e denunciam também as más condições de trabalho e a falta de remédio. Tá sobrecarregado demais. Quem cuida precisa de cuidados. Chegamos no limite. Essa é uma crise que não começou agora. No início deste ano, a Prefeitura do Rio demitiu 2.500 profissionais e fechou 200 equipes de saúde da família. Um levantamento da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores mostra que os investimentos na área diminuem a cada ano na atual gestão. O pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz diz que o sucateamento da atenção básica tem consequências graves. Muitas pessoas podem sofrer quadros de agravamento, de seus problemas de saúde e podem procurar outros tipos de serviços que talvez não fossem necessários, mas como é a única porta que está aberta, eles vão atrás, de onde é possível ter acesso. A paralisação acabou provocando uma situação incomum, principalmente nos centros médicos e hospitais que contam com emergência. Nas unidades com funcionários de organizações sociais, elas ficaram assim, vazias. Já onde a administração é do município e trabalham servidores, houve lotação. Nos corredores deste hospital municipal, na Zona Norte, doentes esperam por atendimento. Mas nem todos que pediram socorro foram ouvidos. A gente está sofrendo muito. Não tem jeito. Muita dor. Eu estou passando mal, estou com pedra nos rins. Não tem nem mais lágrima para chorar, de tanta dor que eu já estou sentindo. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio declarou que investe na saúde acima do percentual mínimo constitucional de 15%, que herdou dívidas da gestão anterior, que consultas marcadas para hoje nas clínicas da família serão remarcadas e que as pessoas que precisarem de atendimento rápido podem procurar as unidades administradas diretamente pela Prefeitura. Um levantamento do Ministério do Desenvolvimento Regional concluiu que menos da metade da população brasileira tem acesso à rede de esgoto. 105 milhões de pessoas moram em casas sem esgoto.
53,2% da população. E de todo o esgoto recolhido no país, só 46% recebem tratamento adequado. 83% dos brasileiros recebem água tratada. No Sudeste, ela chega a quase toda a população. Mas na região Norte, o acesso cai para 57%. A Câmara dos Deputados está analisando um projeto para alterar o marco legal do saneamento básico. O objetivo é ampliar a participação da iniciativa privada no setor e atrair mais investimentos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária analisou a presença de agrotóxicos em alimentos como o arroz, frutas, verduras, legumes. Em 23% das amostras, a Anvisa detectou o uso de agrotóxico inapropriado ou acima do limite legal. Em 0,89% encontrou resíduos com potencial situação de risco agudo. Nesses casos estão a laranja, a goiaba e a uva. Mesmo assim, de acordo com a agência, o consumo de todos os alimentos pesquisados é seguro. Em nenhum foi encontrado risco crônico, que mede a ameaça de doenças por consumo ao longo da vida. No Globoplay, você encontra os detalhes sobre esse levantamento da Anvisa na reportagem que foi ao ar no Jornal Hoje. A adolescente sueca Greta Thunberg, conhecida mundialmente pela defesa do meio ambiente, reagiu a um comentário do presidente Bolsonaro. Ele a chamou de pirralha. O presidente falou ao deixar o Palácio da Alvorada hoje cedo. Jornalistas perguntaram se ele estava preocupado com a morte de 2 índios da etnia Guajajara no último sábado. Mas que é índio? Bem, qual é o nome daquela menina lá, aquela menina lá que... Não, lá de fora, lá. Aquela... Tabata, não, como é que é? Então, Greta. A Greta já falou que os índios, né, morreram porque está defendendo a Amazônia, pô. É impressionante, a imprensa dá espaço para uma pirralha dessa aí, uma pirralha. Bolsonaro se referia à adolescente ativista ambiental sueca Greta Thunberg, de 16 anos. Em seguida, ele voltou a falar sobre a morte dos indígenas. Preocupa, qualquer morte preocupa, queremos cumprir a lei, nós somos contra o desmatamento ilegal, somos contra a queimada ilegal, tá? Tudo que for contra a lei, nós somos contra. No fim de semana, na internet, Greta disse que os índios estão sendo assassinados por tentarem proteger a floresta do desmatamento ilegal e que é vergonhoso que o mundo permaneça calado sobre isso. Ontem, na COP25, ela voltou a mencionar os povos indígenas. Aqui no Brasil, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, autorizou ontem o uso da Força Nacional de Segurança em apoio à FUNAI na terra indígena Canabrava, Guajajara. Os homens da Força Nacional chegam amanhã e vão ficar na região por, no mínimo, 90 dias. Hoje, a adolescente Greta Thunberg voltou a usar as redes sociais. Agora, para responder ao presidente Jair Bolsonaro. Uma resposta bem humorada. Na capa da rede social, ela agora se descreve assim: pirralha. No início da noite, o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, comentou as declarações de Jair Bolsonaro. Negou que ele tenha sido descortês ou inadequado. Disse que pirralha é uma pessoa de pequena estatura, uma criança. Questionado à noite, o presidente Bolsonaro repetiu a declaração. Pelo amor de Deus, Vandalvino, não quero nem discutir o assunto dessa pirralha, não. Subiu para 6 o número de mortos na erupção de um vulcão na Nova Zelândia. 8 pessoas ainda estão desaparecidas desde ontem e as equipes de resgate já declararam que é improvável que haja sobreviventes. Por questões de segurança, elas ainda não conseguiram acessar a ilha do vulcão. No momento da erupção, havia 47 turistas no local, de países como Austrália, Estados Unidos, China e Reino Unido. Muitos sofreram queimaduras graves. A chuva forte que caiu hoje em Brasília abriu uma cratera. O asfalto cedeu na borda do buraco de uma obra que engoliu 4 carros. Não havia ninguém dentro. O rompimento da tubulação de água pluvial encharcou o solo e causou o deslizamento. Um prédio ao lado foi esvaziado e engenheiros avaliam riscos na área. Impressionante essa imagem. E a Jaqueline Brasil tem previsão de mais chuva para Brasília amanhã. Boa noite, Jaqueline. Oi, Renata. Boa noite para você
e boa noite para todos. Pode chover forte, sim, em Brasília, só que de forma isolada. A chuva não deve ser tão volumosa, ainda mais se a gente comparar com outras capitais do Centro-Oeste, como Cuiabá e Campo Grande, onde amanhã o risco é de temporal. São 3 sistemas que vão provocar chuva forte em parte do Centro-Oeste e principalmente do Sudeste. O jato de baixos níveis, que é o corredor de umidade vindo do norte do país, uma corrente de fortes ventos, que é o cavado, e um sistema de baixa pressão. Amanhã, a chuva com raios, granizo e ventania é para toda essa área. Mato Grosso do Sul, centro-sul de Goiás, também de Minas, parte do Rio de Janeiro e quase todo o estado de São Paulo. Aqui na capital paulista, a chuva deve atingir alguns pontos da cidade, deve ser rápida, só que forte, e faz 25 graus. No Rio de Janeiro, máxima de 27 e pode chover mais. E em Belo Horizonte, aí sim, a chuva deve ser bem mais volumosa, com máxima de 26 graus. Jaqueline, tem gente reclamando da falta de sol agora em dezembro, né? Qual é a explicação que você dá para quem acha que está chovendo mais que o normal? Renata, eu digo que é comum chover bastante em dezembro, ainda mais em algumas áreas do país. Inclusive, a média de chuva é alta para dezembro aqui no Sudeste, no Centro-Oeste e no Norte. O que está acontecendo é que tem muito sistema que provoca chuva se formando. O céu fica mais nublado e o sol mais escondido, por isso o pessoal está reclamando mesmo. E tem muita circulação de umidade que vai favorecer na formação dos temporais amanhã no norte, especialmente no Amazonas e também no Acre. No Nordeste tem previsão de pancadas fortes em parte do Maranhão. Em São Luís, chove à tarde com máxima de 33 graus. Em Manaus e em Rio Branco, chove o dia todo com temperaturas na casa dos 32 e dos 28 graus. Só em 2 áreas, o tempo fica firme por causa de uma massa de ar seco. Em quase todo o Rio Grande do Sul e também em grande parte do Nordeste. Em João Pessoa, máxima de 32, Aracaju, 31. Em Porto Alegre, esquenta mais, 35 graus. E para quem gosta de calor, que tal São Borja? 37, Renata. Tem que ver qual é a sensação térmica, né? Às vezes é maior. Obrigada, Jaqueline. Até amanhã. Até amanhã. A Polícia de São Paulo e a Corregedoria da PM ouviram hoje os depoimentos de parentes de vítimas e de 14 policiais sobre o caso de Paraisópolis. Os PMs que atuaram na operação em que morreram 9 jovens estão afastados do trabalho nas ruas. Foram 4 horas de depoimento. Na saída, nenhuma palavra. Fernanda dos Santos Franco esteve hoje no Departamento de Homicídios de São Paulo para falar sobre o irmão, Denis Guilherme dos Santos Franco, de 16 anos, uma das 9 vítimas da tragédia em Paraisópolis. O depoimento dos parentes vai ajudar os investigadores a chegarem a outras testemunhas do caso. Os policiais querem saber com quem os jovens estavam naquela madrugada, se essas pessoas presenciaram a ação dos PMs e se ajudaram no socorro às vítimas. Até agora, 6 pessoas foram ouvidas no inquérito, a maioria parentes dos mortos. O governador João Dória, do PSDB, determinou ontem o afastamento das ruas de 25 PMs que participaram da ação em Paraisópolis. Dória atendeu a um pedido dos parentes das vítimas, que se reuniram com ele. 6 policiais já tinham sido colocados em serviços administrativos por ordem do comando da PM até o fim das investigações. A Secretaria da Segurança Pública declarou hoje que, ao todo, 31 policiais participaram da ação em Paraisópolis e não 38, como foi informado anteriormente pela própria Secretaria da Segurança Pública. Não estamos aqui para acusar ninguém, que precisa ainda tudo ser apurado. Porém, o afastamento tinha que ser integral. A PM afirma que os policiais entraram na favela para perseguir 2 suspeitos em uma moto, que foram recebidos com pedradas e garrafadas. E que os PMs usaram bombas e balas de borracha para dispersar as cerca de 5 mil pessoas que estavam no baile. 14 PMs envolvidos na ação foram ouvidos hoje pela Corregedoria da PM. O ouvidor das polícias de São Paulo considerou adequado o afastamento dos policiais. Não se está estabelecendo culpa, está se garantindo que, preventivamente, que aqueles que se envolveram numa maior ocorrência trágica do ano fiquem em serviço administrativo para esperar a análise final do DHPP
e da Corregedoria da Polícia Militar. Um relatório do IBGE mostrou as desigualdades de acesso à cultura no país. Da Avenida Paulista, com seus 8 museus e centros culturais, 6 conjuntos de cinemas e 4 teatros, são quase 20 quilômetros até o bairro Valo Velho, nos limites da cidade. O endereço de uma escola de desenho, que para estes jovens é bem mais do que isso. É oportunidade. Isso aqui para mim é minha vida, sabe? Eu desenho desde pequenininho e sempre procurei um curso, um lugar que eu podia aperfeiçoar isso. É isso que eu quero pro meu futuro, né? A escola é particular, mas bem mais barata do que os cursos na região central da cidade. Criada por um professor que cansou das dificuldades do ensino público, onde trabalhou como voluntário. Ele deu chance a pessoas como Jackson, que foi aluno e hoje também é professor. Eu sou ilustrador, faço caricatura em evento, então eu só fui me expandir nessa parte artística. Profissionalizou? Profissionalizei. O relatório do IBGE mostra que de 2014 a 2018, o percentual de trabalhadores na área cultural com carteira assinada caiu de 45% para 34%. E a informalidade cresceu praticamente na mesma medida. Os dados mostram que o total dos valores investidos em cultura até cresce ao longo dos anos, mas abaixo dos índices de inflação. E o pior, ao mesmo tempo, a participação do setor dentro dos orçamentos públicos diminui. A pesquisa também revela quem são os maiores prejudicados com isso. População de baixa renda, população jovem, né? Pessoas negras, de uma forma geral, pessoas que residem em locais menos privilegiados. 44% dos pretos e pardos, na definição usada pelo IBGE, vivem em cidades sem cinemas, contra 34% da população branca. 37% em cidades sem museus, contra 25% dos brancos. Em cidades sem nenhum teatro ou sala de espetáculo, a diferença é a mesma. E mais de 1/3 das crianças e adolescentes até 14 anos também não têm acesso a esse tipo de lazer cultural. Organizadora de uma versão popular das grandes feiras da chamada cultura geek, jovem, digital, a Perifacom, Luíse diz que há uma visão distorcida do jovem da periferia. A periferia ela não é entendida como um centro de cultura quando a gente fala de investimento. Em geral, cursos ou até acesso à educação que você tem na periferia são focados em trabalhos manuais, trabalhos operacionais e nunca artístico. A representante da Unesco no Brasil diz que, além de fundamental para o desenvolvimento de crianças e jovens, a cultura é importante para toda a sociedade. O Brasil poderia investir mais, sim, na cultura e também contribuir para melhorar o acesso, reduzindo a desigualdade. A seguir, o projeto de lei sobre a prisão em segunda instância avança no Senado. O STJ manda soltar o ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje uma proposta de emenda à Constituição que muda regras de repasse de dinheiro de emendas parlamentares no orçamento da União. O texto permite que os recursos sejam destinados diretamente a estados e municípios, sem a necessidade de convênios ou parcerias específicas, como é hoje. São esses convênios que deixam claro para onde vão ser destinados os recursos. O texto ainda precisa passar por 2 turnos de votação no Senado. Se os senadores aprovarem, a PEC vai ser promulgada, porque já tem a aprovação na Câmara. O presidente Bolsonaro assinou hoje medida provisória para regularizar propriedades rurais. Segundo especialistas, o texto deixa brechas para grilagem. O país tem 18 bases diferentes de registro fundiário. 16% do território brasileiro não estão em nenhuma base de dados. Em outras palavras, ninguém sabe quem é o dono de quê. A autodeclaração, quando o interessado é quem diz onde é a propriedade, qual o tamanho e há quanto tempo ocupa a área, chegou a ser cogitada pelo governo. A ideia recebeu críticas e hoje, ao sair do Palácio da Alvorada de manhã, o presidente Jair Bolsonaro disse que havia recuado dessa proposta e até fez piada. Não, acho que não vai ser a declaração, não. Foi comentado isso,
Não é assim, senão essa atenção isso aqui seria meu. Mais tarde, na cerimônia de assinatura da medida provisória, a palavra autodeclaração não foi usada, mas a proposta é semelhante. O suposto proprietário é quem vai declarar que tem a posse da terra. Mas o governo diz que só vai entregar os títulos depois de confirmar todas as informações. Para o pedido de regularização, vai exigir uma declaração de posse, uma forma de autodeclaração, segundo especialistas, um documento que a pessoa assina para dizer que ocupa a terra que pretende regularizar, uma planta e uma descrição do terreno, o georreferenciamento da área com a posição geográfica exata, como latitude e longitude, comprovante de produtividade e a inscrição obrigatória no Cadastro Ambiental Rural, que registra os recursos naturais da terra. O governo estima que a MP da regularização fundiária deva alcançar cerca de 600 mil famílias instaladas em terras da União nos próximos 3 anos. Nós temos que eliminar, nós estamos eliminando a burocracia, as situações arcaicas que eram feitas há séculos atrás, há décadas atrás, e estamos nos beneficiando da tecnologia. Portanto, é um grande marco na história do Brasil. Nós estamos executando com esta MP um grande programa ambiental. É um combo, presidente. Titulação é igual a preservação e igual a responsabilidade. A MP transforma os produtores rurais em parceiros na recuperação ambiental, pois todos terão que aderir às exigências do Código Florestal para garantir a titularidade da terra. O governo promete usar a tecnologia para fiscalizar e checar as informações, inclusive com o uso de drones. Nas pequenas e médias propriedades, só vai fiscalizar em solo se houver conflito de informação. Segundo o governo, quem apresentar informações falsas perderá o direito que tinha reclamado sobre a terra e será alvo de um processo criminal. Mas o texto da medida provisória facilita a concessão dos títulos, por exemplo, ao alterar a data para regularização, incluindo as ocupações mais recentes, feitas até 2014. Antes, esse prazo era até 2008. A ambientalista Brenda Brito disse que essa medida incentiva a grilagem. A mensagem que o governo passa basicamente é: continuem ocupando terra pública, que depois a lei vai ser flexibilizada e vai beneficiar quem está ocupando essa área. Então, o que está sendo feito na prática é uma grande anistia a um crime que é invadir terra pública, um crime que é previsto desde 1966. Esse especialista do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia afirma que as regras mais flexíveis premiam os infratores. Há muitos proprietários e agricultores bastante sérios que estão fazendo direito. Mas se você abre nova janela para aquele que grilou terra fazer a legalização fundiária, é a mesma coisa de eu estar transferindo parte do patrimônio meu como brasileiro para aquele grileiro. A Procuradoria-Geral da República denunciou 4 desembargadores, 3 juízes e mais 8 suspeitos de vender sentenças do Tribunal de Justiça da Bahia. As decisões beneficiaram grileiros de terra no oeste do estado. As denúncias são por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Todos os magistrados investigados foram afastados de suas funções. 2 estão presos. O Superior Tribunal de Justiça mandou soltar o ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, do MDB. Por 3-0, ministros da 6ª turma do STJ concederam o habeas corpus e substituíram a prisão preventiva do ex-governador por medidas cautelares. 2 ministros da turma se declararam impedidos e não participaram do julgamento. Ao justificar a aplicação das medidas, o relator, ministro Rogério Schietti, afirmou que não há indicativos de tentativa de interferência nas investigações por parte do ex-governador e que a organização criminosa que se instalou no governo do Rio está desarticulada e não há informações de que a aliança entre Pezão e Sérgio Cabral tenha se mantido durante o tempo da prisão preventiva. Luiz Fernando Pezão terá que usar tornozeleira eletrônica e não poderá sair de casa à noite. Também está proibido de deixar o Rio sem autorização judicial e não pode se aproximar ou manter contato com os outros réus acusados de pertencer à mesma organização criminosa. Luiz Fernando Pezão foi preso quando era governador em novembro de 2018 e trazido para o batalhão prisional da PM em Niterói, região metropolitana do Rio. Ele é réu na Operação Boca de Lobo,
um desdobramento da Operação Lava Jato e acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Ministério Público Federal afirma que entre março de 2007 e março de 2014, Luiz Fernando Pezão recebeu uma mesada de R$150 mil, além de 13º e 2 bônus no valor de R$1 milhão cada. Na época, Pezão era o vice de Sérgio Cabral. Segundo os procuradores, a propina vinha de empreiteiras e prestadores de serviço do Estado. O Ministério Público Federal estima que Luiz Fernando Pezão recebeu R$39 milhões entre 2007 e 2015. A defesa de Luiz Fernando Pezão afirmou que o ex-governador deve ser solto amanhã. Disse ainda que o STJ tomou uma decisão prudente e adequada à lei e que, ao final, ficará provada a inocência do ex-governador por não ser autor ou beneficiário de qualquer ato ilícito. A Operação Lava Jato teve hoje uma nova etapa e o alvo eram empresas de um dos filhos do ex-presidente Lula. 9 pessoas e 21 empresas são investigadas com base em documentos apreendidos em fases anteriores da Lava Jato. Os agentes cumpriram 47 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Distrito Federal. Os procuradores apuram pagamentos entre 2004 e 2016 no valor de R$132 milhões da Oi Telemar para empresas do grupo GameCorp Go. O grupo edita livros, desenvolve aplicativos para celular e tem como sócios Fábio Luiz Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula, Jonas Suassuna, Calil Bittar e Fernando Bittar. A maior parte do dinheiro foi para a GameCorp de Fábio Luiz, que, segundo os investigadores, não teria estrutura para desenvolver os serviços contratados. A Lava Jato afirma que o dinheiro também foi usado por Fernando e Jonas para comprar o sítio de Atibaia em 2010. Essa origem ela poderia ser lícita, mas o que se verificou no caso concreto foi uma série de robustos indícios e provas que denotam que muito provavelmente os serviços não foram integralmente prestados e em muitos casos nem sequer foram prestados. O ex-presidente Lula já foi condenado em segunda instância no processo sobre reformas e decoração no sítio de Atibaia, mas Lula não é investigado na operação de hoje. Os procuradores da Lava Jato investigam se, em troca dos repasses ao grupo GameCorp Go, a Oi Telemar recebeu benefícios do governo federal. E listam como exemplo um decreto assinado pelo ex-presidente Lula, que permitiu que a Oi comprasse a Brasil Telecom. A Oi Telemar nega que tenha recebido qualquer benefício. A companhia não se beneficiou de maneira absolutamente nenhuma de nada que possa ter acontecido que levou à aprovação de fusão de Brasil Telecom ou a operações societárias com Portugal Telecom. Pelo contrário, nós acreditamos que essas duas operações estão na gênese do processo que levou a uma crise de liquidez, que fez com que a empresa tivesse que pedir recuperação judicial e, a partir dessa recuperação judicial, aí sim tivesse instituído uma governança completamente diferente do ponto de vista de conselho, de administração, de acionistas e de ritos internos de compliance. Além do sítio, a Lava Jato também investiga a compra de um apartamento por Jonas Suassuna em 2009. De acordo com as investigações, ele gastou R$4.600.000 para comprar e reformar o imóvel, mas a escolha da planta foi submetida a Fábio Luiz. O imóvel foi alugado para o filho de Lula por um valor abaixo do mercado, segundo a Receita Federal. A Lava Jato só identificou parte dos pagamentos na conta dos investigados. Fábio Luiz e a GameCorp afirmaram que a Lava Jato fez uma verdadeira devassa na vida financeira deles e não foi capaz de descrever uma única conduta criminosa. E que a busca de hoje é fruto de uma soma de suposições e hipóteses. A defesa do ex-presidente Lula afirmou que os fatos já foram objeto de investigações anteriores, todas arquivadas, que não há novidade para reabrir essas investigações e que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a competência seria da Polícia Federal de São Paulo. A defesa de Fernando Bittar afirmou que ainda não teve acesso à íntegra das investigações e que o cliente sempre esteve à disposição da Justiça. A defesa disse que já entregou há mais de 2 anos todos os documentos comprobatórios de prestação de serviços das empresas de Fernando Bittar e que o próprio MPF reconheceu que os valores utilizados na compra do sítio são lícitos. Nós não conseguimos contato com o grupo Go, Calil Bittar e com Jonas Suassuna.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto de lei que autoriza a prisão após a condenação em segunda instância. Foram 22 votos a favor e apenas um contrário, do senador Rogério Carvalho, do PT. O projeto altera o Código de Processo Penal para permitir a prisão após condenação em segunda instância. No artigo 283, que trata das possibilidades de prisão, retira a expressão transitado em julgado e acrescenta a expressão em decorrência de condenação criminal por órgão colegiado. Os tribunais de segunda instância só não determinariam a prisão do réu condenado em casos excepcionais. É um passo importante para esse salto civilizatório, para nos desligarmos deste estágio vergonhoso de atraso em que nos encontramos distantes dos países mais evoluídos do mundo. O projeto ainda tem que passar por mais uma votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado amanhã. Alguns senadores estão reunindo assinaturas de apoio para forçar a votação do projeto no plenário do Senado até a semana que vem, antes do início do recesso parlamentar, para enviá-lo à Câmara. Mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, disse que prefere esperar pelo andamento no ano que vem da proposta da Câmara, que altera a Constituição para permitir a prisão em segunda instância. Não vai votar, esse foi um acordo construído. Eu falei para vocês que eu estava buscando uma conciliação. O presidente da Câmara dos Deputados estabeleceu um cronograma, um calendário de votação da emenda constitucional. O projeto de lei vai votar diante de um acordo construído e nós vamos aguardar o desfecho da conclusão da votação na Câmara dos Deputados da emenda constitucional. A presidente da CCJ do Senado faz parte do grupo que foi contrário ao acordo para priorizar o texto da Câmara. Simone Tebet, do MDB, disse que uma proposta não exclui a outra. O nosso projeto de lei tem que avançar na Câmara, quanto a PEC vinda da Câmara tem que ser analisada pelo Senado Federal. Foi sempre assim, caminhou bem a democracia, o melhor texto vai prevalecer. O importante é que ele saia o mais rápido possível e que nós possamos impedir que criminosos reincidentes, nós estamos falando de crime organizado, tráfico de drogas, tráfico de armas, homicídios dolosos, possam sair. O ritmo de tramitação da PEC que está na Câmara é bem mais lento do que o do projeto que está no Senado e também precisa de mais votos. O debate da proposta de emenda constitucional ficou para fevereiro com audiências públicas e a votação na Comissão Especial da Câmara está prevista para março. A seguir, deputados do Partido Democrata dos Estados Unidos apresentam acusações formais de impeachment contra o presidente Trump. Alberto Fernandes toma posse e diz que a Argentina precisa crescer para pagar dívidas. A Força Aérea do Chile confirmou hoje a queda de um avião de carga com 38 pessoas a bordo. O Hércules C-130 desapareceu ontem depois de decolar de Punta Arenas para uma base na Antártida. A aeronáutica chilena ainda não encontrou o avião e não sabe se há sobreviventes. As buscas aos 17 tripulantes e 21 passageiros se concentram na região em que se perdeu o contato. Alberto Fernandes tomou posse hoje como presidente da Argentina. Alberto Fernandes foi ao Congresso dirigindo o próprio carro, acenando para os milhares de argentinos que tomaram as ruas de Buenos Aires. Foi recebido pela vice-presidente e principal cabo eleitoral, Cristina Kirchner. E das mãos de Maurício Macri, recebeu o bastão e a faixa presidencial, antes de discursar por quase uma hora. Adotou um tom conciliador, pediu unidade de toda a Argentina, mas o cumprimento entre Kirchner e Macri mostra que essa união será só um dos grandes desafios do novo governo. O primeiro dia do mandato de Alberto Fernandes foi de festa nas ruas, enquanto a Bolsa de Valores argentina caiu 4,8%. A situação econômica do país foi um dos principais temas do discurso de Fernandes. Ele disse que a Argentina quer pagar a dívida com o Fundo Monetário Internacional e com os credores, mas que primeiro o país precisa crescer. Neste presente que afrontamos, o novo presidente disse que a prioridade do governo será combater a fome e a pobreza, que hoje atinge mais de 40% dos argentinos.
Fernandes também disse que quer fortalecer o Mercosul e a integração regional, que quer construir uma agenda ambiciosa e produtiva com o Brasil e que a irmandade histórica entre os dois povos vai além de qualquer diferença pessoal dos que governam. Mais tarde, na Casa Rosada, sede do governo, Fernandes deu posse aos ministros e recebeu as delegações estrangeiras que acompanharam seu discurso. O vice-presidente Hamilton Mourão representou o Brasil. O Palácio do Planalto só confirmou a vinda dele ontem à tarde. Antes da posse, já em Buenos Aires, Mourão falou sobre a decisão de Bolsonaro. Os fatores da decisão que o presidente deve ter analisado a Argentina é nosso terceiro parceiro comercial, não é? Muitas das coisas que nós tivemos esse ano no Brasil de não termos atingido determinados níveis que a gente queria em termos de crescimento é fruto da crise que a Argentina passa. Então são dois países que têm que se auxiliar mutuamente. E óbvio que o gesto político do presidente de enviar o vice-presidente para representá-lo aqui nessa cerimônia. Logo depois da eleição de Fernandes, em outubro, Bolsonaro disse que o povo argentino escolheu mal e que não cumprimentaria o novo presidente. A ida de um representante brasileiro à posse teve idas e vindas. O governo chegou a cogitar mandar um ministro ou apenas o embaixador em Buenos Aires, mas desistiu. Em 16 anos, é a primeira vez que um chefe de Estado brasileiro não vai à posse de um presidente argentino. Hoje de manhã, em Brasília, o presidente Bolsonaro também falou sobre o assunto. Nós não queremos brigar com ninguém, nós queremos fazer comércio com o mundo todo. Nós não queremos brigar com a Argentina. Você pode ver, a Argentina também polarizou lá, parecido aqui no Brasil. E o partido do Macri fez uma bancada grande. Vão ter problemas para impor a sua política, ali o caso, ali o Fernandes. Eu estou torcendo que a Argentina dê certo, se bem que os números dizem que vão ter mais dificuldade do que nós. Deputados do Partido Democrata dos Estados Unidos apresentaram hoje na Câmara as acusações de impeachment contra o presidente Donald Trump. No momento de acusar formalmente o presidente Trump, os democratas deram uma demonstração de força. 6 líderes de comissões parlamentares estavam presentes, além de Nancy Pelosi, a presidente da Câmara. O deputado Jerry Nadler, líder da Comissão de Justiça, leu as acusações. A primeira, Donald Trump abusou do poder quando pediu ajuda à Ucrânia para investigar um rival político, o ex-vice-presidente Joe Biden. A segunda, obstrução do Congresso. Durante as investigações, o presidente não entregou documentos requisitados e não permitiu que integrantes do governo fossem ao Congresso depor, apesar de terem recebido intimações. Adam Schiff, o líder da Comissão de Inteligência, disse que as acusações tinham que ser apresentadas agora para evitar que Trump ganhasse tempo e conseguisse manipular a eleição de novembro do ano que vem. A Casa Branca afirmou que Trump vai rebater o que chamou de acusações falsas no Senado, onde o partido do governo tem maioria. As acusações deverão ser votadas no plenário da Câmara na próxima semana e julgadas no Senado em janeiro do ano que vem. Este foi um dia de contrastes. Apenas 1 hora depois do anúncio das acusações, líderes democratas e republicanos chegaram a um consenso sobre o novo tratado comercial entre os Estados Unidos, o Canadá e o México, para substituir o tratado que existe hoje, o NAFTA. O texto tem que ser aprovado agora pelos parlamentares de cada um dos países. A Organização Mundial do Comércio perdeu nesta terça-feira a capacidade de intervir em guerras comerciais. O órgão de apelação é uma espécie de tribunal superior do comércio mundial. Há 2 anos, o governo americano tem vetado a escolha de novos juízes. Eram 7, restaram apenas 3 e o mandato de 2 deles terminou oficialmente hoje. Com apenas um juiz, os recursos não podem mais ser julgados. Os Estados Unidos alegam que o tribunal foi além das suas atribuições. Mas, nos bastidores, boa parte do descontentamento americano é resumida num nome: China. Para o Brasil, a notícia é preocupante.
Foi esse sistema que conteve subsídios americanos e europeus no setor agrícola. O embaixador do Brasil junto à OMC lembra que no caso do algodão, o país ganhou o equivalente hoje a 3 bilhões e 300 milhões de reais. Nós estamos falando, no fundo, de criação de empregos, de geração de renda, geração de prosperidade. É importante para todo mundo. Agora, há 3 casos brasileiros que podem cair no limbo. Um contra o Canadá sobre ajuda a Bombardier, prejudicando a Embraer. Outro contra a Índia por causa do açúcar. O último contra a Indonésia sobre barreiras ao frango. Esse caso sozinho pode representar um prejuízo de quase 300 milhões de reais ao Brasil. A crise é grave. A Organização Mundial do Comércio não nega. Com a paralisia do órgão de apelação, toda a estrutura se enfraquece. O diretor-geral, o brasileiro Roberto Azevedo, alerta. O fim da OMC levaria ao que ele mesmo chamou de lei da selva. E se houver a lei da selva, a primeira vítima vai ser a previsibilidade. E se não há previsibilidade, não há investimento. Se não há investimento, não tem crescimento econômico. Se não tem crescimento econômico, não tem emprego. Então, não ter a OMC é um mau negócio para todo mundo. Nós vamos encontrar alguma solução, não sei qual é. Morreu ontem, aos 61 anos, a cantora Marie Fredriksson, da dupla pop sueca Roxette. Desde 2002, Marie lutava contra um tumor cerebral. Com o cantor e compositor Per Gessle, formou a dupla Roxette em 1986. A seguir, cientistas lançam um projeto para impulsionar a pesquisa e o tratamento de doenças. O jogador da seleção francesa de vôlei, Hervan Ngapé, pagou fiança e ganhou liberdade provisória. Na madrugada de ontem, ele importunou sexualmente uma mulher em Belo Horizonte. Ngapé é jogador do Zenit Kazan da Rússia e disputou o Mundial de Clubes de Vôlei em Minas Gerais. O Flamengo dominou a festa dos melhores do Brasileirão com 9 jogadores na seleção do campeonato. O português Jorge Jesus recebeu de Zagallo o título de melhor técnico. E o Bruno Henrique foi o craque do Brasileirão. No torneio feminino, a CBF premiou a treinadora Tatiele Silveira, da campeã Ferroviária. E a atacante do Corinthians, Milene, eleita a melhor jogadora. A ciência brasileira deu um passo importante para colocar o país no mapa mundial do estudo genético das populações. Foi lançado hoje em São Paulo o projeto DNA Brasil, que pode ajudar também na pesquisa e no tratamento de doenças. No início, eram 3 milhões de índios. Os portugueses chegaram e trouxeram cerca de 5 milhões de africanos escravizados. Para nossas roças e cidades, migraram homens e mulheres da Europa, da Ásia. E essa mistura virou o Brasil. Mas, para uma parte da ciência, o povo brasileiro ainda é quase um desconhecido. Atualmente, quando a gente vai fazer algum exame genético, a gente se baseia no conhecimento feito com populações muito diferentes, populações dos Estados Unidos, da Europa, populações basicamente brancas. O brasileiro é muito misturado, então a gente não sabe se o que foi descoberto lá se aplica à nossa mistura, ao nosso DNA indígena, africano e europeu, todo misturado. Para saber quem somos em detalhes, precisamos conhecer o genoma de muitos, de milhares de brasileiros. O genoma é a receita que faz um ser vivo. Cada um de nós é formado por mais de 3 bilhões dessas letrinhas que simbolizam informações genéticas. Elas dão nossas características inscritas nessas linhas retorcidas, conhecidas como DNA. No mundo, as pesquisas sobre a genética populacional avançam. Estados Unidos, China, Coreia do Sul, cada um fazendo o sequenciamento do genoma de 1 milhão de seus habitantes. No Reino Unido, são 500 mil. Já no Brasil, não há estudos envolvendo o país todo. Mas hoje, esse grupo de cientistas anunciou que isso pode mudar.
Os pesquisadores conseguiram apoio para conhecer o genoma de 3 mil brasileiros que já participam de uma pesquisa nacional de saúde. Mas esse seria mesmo só o começo de um projeto que precisa ir muito mais longe. Saber mais sobre a nossa genética é importante para a ciência, para a história e para os brasileiros pode significar viver mais e gastando menos e melhor com remédios e tratamentos. Esse laboratório privado cedeu equipamentos e pessoal para a primeira fase. Serão sequenciados os genomas de 3 mil dos 15 mil brasileiros que há 10 anos são examinados com frequência por pesquisadores do ELSA, o Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto. Uma empresa de tecnologia vai cruzar milhares de informações genéticas e de saúde. Com o advento do conhecimento do que chamamos de arquitetura da genética da população brasileira, nós saberemos quais são as frequências das variantes ou das alterações do DNA que são comuns à nossa população. Nós conseguimos isolar populações de mais alto risco e ter ações mais efetivas nessa população. O que os cientistas esperam agora são novas parcerias, ajuda para que o DNA do Brasil entre no mapa do mundo. O Jornal da Globo é depois de Filhos da Pátria. Boa noite. Boa noite para você, até amanhã.